O ser humano é imortal? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se quebre a cadeia de prata e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes 12, versículos 1, 6 e 7. No texto acima, o rei Salomão descreve de forma figurada toda a trajetória e debilitações do corpo humano até a morte. O destaque está no versículo 7, onde diz que com a morte o corpo volta à terra como era e o espírito volta a Deus que o deu. Gênesis 2:7 fala da criação do homem no sentido do gênero. Deus pegou o barro e fez a forma do corpo humano. Quanto à vida, de forma figurada, Deus soprou nas narinas desse corpo, compartilhando do seu espírito eterno na vida humana. Assim, o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. A morte do corpo. Uma pergunta: se não fosse o pecado, este corpo seria eterno? Gênesis 3, 22. Diz que o homem em pecado teve que ser expulso do jardim do Éden para não comer do fruto da árvore da vida e viver na condição pecaminosa para toda a eternidade. Isso significa que antes do homem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, se tivesse comido do fruto da árvore da vida, o fruto do pecado não teria tido nenhum efeito negativo sobre a humanidade representada em Adão e Eva. Deixa-nos a impressão que o fruto da árvore da vida funciona como um fixador de vida. Com isso, após ser contagiado pelo pecado, se o homem comesse do fruto da árvore da vida, fixaria a vida de pecado eterna sem qualquer chance para a salvação. O texto diz que é por isso que Deus expulsou o casal do Éden. Gênesis 3, 22. No aviso de Deus a Adão disse: e ordenou o Senhor ao homem, dizendo: de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 16 e 17. O fruto da árvore não era um veneno letal, com morte instantânea, mas sentenciou o homem à morte, vindo a morrer mais tarde, distribuindo essa natureza para toda a raça humana. Duas ressurreições na mesma pessoa. A ressurreição espiritual. A decisão espontânea do homem em rejeitar o comando de Deus e abraçar o comando de Satanás sobre suas vidas foi como morrer espiritualmente para Deus. Todos pecaram e foram desligados da glória de Deus. Romanos 3, versículo 23. Esse desligamento é considerado por Deus de morte espiritual, porque a recompensa do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Efésios 2, 1, 5 e 6 diz: estando nós ainda mortos em ofensas e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele, fazendo-nos assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Colossenses 3:1 diz que todos os que estão em Cristo já fazemos parte dos ressuscitados espirituais com Ele. Isto é, a partir do momento em que o pecador toma uma decisão em seguir a Cristo, é um ressuscitado espiritual com a garantia da ressurreição do corpo para a vida eterna. A morte do corpo, uma necessidade. Assim como Jesus morreu e ressuscitou para a glória de Deus, nós, os comprometidos com Cristo, vamos morrer
ou se estivermos vivos no dia do arrebatamento, teremos nossos corpos transformados na categoria de ressuscitados. 1 Coríntios 15, 52 e 1 Tessalonicenses 4, 17. A ressurreição do corpo humano. Eclesiastes 12, 7 diz que a morte do corpo, o nosso espírito volta. Diz que com a morte do corpo, nosso espírito volta-se para Deus. Aquele espírito que Deus soprou nas narinas de Adão, distribuído para toda a raça humana. Aquele espírito é imortal no sentido da sua natureza, tanto estando com Deus ou estando sem Deus. A pergunta: segundo Eclesiastes 12, 7, até o espírito do ímpio volta-se para Deus? Porque é Deus quem envia o justo para o seu reino e o ímpio para o inferno. Mateus 25, 34 e 41 nos ajuda a responder a pergunta. A palavra pneuma no grego significa alma ou espírito ou vento. Os defensores da doutrina da mortalidade da alma têm como base a interpretação do vento. Com isso, o Espírito Santo é também um vento que passa e vai embora e logo se desfaz? Jesus comparou o novo nascimento com o vento que sopra onde quer e ouvimos a sua voz, mas não sabemos de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3, versículo 8. Entendemos que Jesus usou o vento para comparar a invisibilidade do Espírito de Cristo, ou seja, de Cristo no seu Espírito, sempre presente, e a invisibilidade do cristão nascido de novo. Pelas visões que já tivemos do paraíso, com a morte, o nosso espírito vai para Deus em forma de corpo espiritual.